Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. E hoje aqui conosco o deputado Inácio Loyola, do PSB, ele que é deputado na sua segunda legislatura e vai nos falar aqui sobre sua ação parlamentar. A começar, claro, pela condição que ele tem de ser um defensor do desenvolvimento sustentável das regiões do Agreste, do Sertão, de Alagoas. Deputado, comecemos por essa palestra que o senhor foi convidado no encontro de Rotaries lá em Juazeiro da Bahia, recentemente, neste mês de junho, no início deste mês de junho, para falar sobre as potencialidades dos lagos do Rio São Francisco. Como foi a receptividade a essa explanação que o senhor fez, o que o senhor defende aqui no plenário da Assembleia, com veemência e constantemente, a viabilidade de se manter o São Francisco, contrário à transposição do rio. Enfim, o senhor é um defensor incansável da vida no Rio São Francisco. E como foi falar para essa plateia? E eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui mais uma vez. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. Primeiramente, eu quero começar dizendo que continuo com a mesma opinião. O maior problema do Brasil hoje é exatamente a degradação do Rio São Francisco. O Rio São Francisco pode inviabilizar uma das regiões como a região do Nordeste. Apesar desse grande problema, o meu projeto, que eu apresentei no encontro do Rotary, encontro regional em Juazeiro da Bahia, mostrando as potencialidades do Rio São Francisco e, mais precisamente, dos lagos do Rio São Francisco. Como? Primeiro, eu parto do princípio que nenhuma região se desenvolve sem esses três pilares: água, estrada e energia. Quando eu falo as potencialidades dos lagos do São Francisco, eu falo do Lago de Xingó, que compreende os estados de Alagoas, Sergipe e a Bahia. Falo do Lago de Paulo Afonso, que compreende o estado da Bahia. O Lago de Mochotó, que compreende o estado de Alagoas. E o Lago de Itaparica, o estado de Pernambuco. Como eu disse que nenhuma região se desenvolve sem esse tripé, apesar da degradação do Rio São Francisco, essas três regiões têm água. Do lado direito, nós temos o Rio São Francisco. Do lado esquerdo, que o estado mais contemplado com esse projeto meu é o estado de Alagoas. Nós temos o canal do Sertão. Nós temos energia suficiente. Por conta de quê? Nós temos nessa área, que nós temos aproximadamente 4.000 quilômetros quadrados, nós temos, Gorete, 7 hidrelétricas. Ou seja, a maior concentração de hidrelétrica que o mundo tem está exatamente nesta região, sem levar em consideração as potencialidades para se explorar a energia solar e a energia eólica. Estrada nós temos para qualquer parte do país. E do mundo, não é? E do Geograficamente, o estado de Alagoas tem essa facilidade, não é? Temos um aeroporto, esta região, o aeroporto de Paulo Afonso. Para quem não o conhece, o aeroporto de Paulo Afonso é do mesmo porte do aeroporto de Aracaju. Nós temos, no meu entendimento, a região de microclima mais privilegiada que o Nordeste tem. Que região é esta? Está encravada no Alto Sertão de Alagoas, exatamente entre os municípios de Água Branca, Mata Grande, Pariconha e Inhapi. Tem aproximadamente 200 quilômetros quadrados, que é exatamente a área territorial de um município como Olho d'Água das Flores, extremamente significativa, e que nós temos amplas condições, pelas suas condições edafoclimáticas, de ser uma região extremamente produtora de frutas. Além de tudo isso, nós temos uma história e que foi a região que, neste século,
mais avançou turisticamente no Brasil foi essa região que compreende os lagos de Xingó, em termos de Alagoas, mais precisamente os estados, os municípios de Piranhas, Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia. E registra-se que esse desenvolvimento turístico na região foi um esforço concentrado das administrações municipais ao longo dos anos, não é? E o que dizer, deputado, sobre o fato, o senhor sempre tem lembrado que essa região, que aparentemente inóspita, não é? Em outras, comparativamente a outras regiões no mundo, tem condições bem melhores, né, do ponto de vista climático, e não se consegue um desenvolvimento sustentável que dê, por exemplo, ao estado de Alagoas uma condição de ser referencial também na questão da agricultura. Por que isso não ocorre? Veja bem, de cada 100 litros de água potável que é consumida no mundo, 80 litros é destinada à produção de alimentos, ou seja, para a irrigação. 15 litros é destinada ao consumo industrial e apenas 5 litros é destinado ao consumo humano, o consumo animal. Diante do que eu coloquei, nós temos água, nós temos energia, nós temos uma malha viária para produzir alimentos, para absorver as indústrias que nenhuma outra região do Nordeste tem essas condições, como também para atender ao consumo humano, consumo animal, sem levar em consideração as potencialidades, como eu disse, para a exploração de uma das principais atividades econômicas que o mundo tem hoje, que é o turismo. É uma das principais fontes de divisas para qualquer município, qualquer região, qualquer país. Mas por muito tempo lá, a região de Xingó era capitalizada pelo vizinho estado de Sergipe, não por Alagoas, não é? Nós ainda hoje pecamos. Ainda? Ainda hoje nós pecamos. Porque Sergipe vende para o mundo o Lago de Xingó, onde realmente o Lago de Xingó, o potencial turístico do Lago de Xingó, está exatamente no estado de Alagoas, entre os municípios de Piranhas, de Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia. Como o estado permite algo desse tipo? Você tem acompanhado aqui na Assembleia Legislativa, eu tenho feito vários apelos à Secretaria de Turismo do nosso estado, no sentido que a gente venha mostrar a realidade. Demarcar o Lago de isso, Xingó, né? demarcar, a gente precisa divulgar isso. Através da publicidade. Por conta disso, nós vamos chegar a um ponto que talvez o estado de Sergipe venha requerer o uso capião pelo uso abusivo da exploração como quem fosse o estado de Sergipe. Certamente. Agora, voltando à questão da palestra, do seu projeto, qual foi a receptividade? Muito boa. Eu tenho dito que nós estamos enfrentando a maior crise, talvez, da história do Brasil. Ao longo dos 517 anos de descobrimento do Brasil, nós enfrentamos uma crise política, uma crise econômica, uma crise moral, mas isso passa, Gorete. O Nordeste tem que mostrar sua viabilidade. E as instituições sobrevivem a tudo, não é? E como? E depois que passar tudo isso, o Nordeste, para se desenvolver, exatamente o ponto de partida é esta região que eu coloquei, que é onde estão encravados os lagos do São Francisco. Nós temos tudo que nenhuma outra região do Nordeste. As minhas palestras, quando eu termino, eu pergunto: Caruaru tem essas potencialidades? Campina Grande tem essas potencialidades? Feira de Santana tem essas potencialidades? Juazeiro do Norte tem esta potencialidade? Não temos. Então, o futuro do Nordeste está exatamente nessa região sertaneja que compreende o estado de Alagoas como timoneiro, com as maiores potencialidades, o estado de Sergipe, o estado da Bahia e o estado de Pernambuco. Deputado,
Na sua ação parlamentar, o senhor é autor de um projeto de lei que foi aprovado aqui na Casa, dentro desse contexto de preservação do patrimônio que nós temos em relação às perspectivas de desenvolvimento da região, sobretudo do sertão, não é? Que um projeto de lei ordinária que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa e exótica do bioma Caatinga. O que dizer hoje do bioma Caatinga em Alagoas? Primeiramente, o bioma Caatinga no mundo só existe no Brasil, aqui no Nordeste brasileiro, que é um potencial turístico também, o turismo ecológico. Ou seja, grande parte, mais de 70% da vegetação caatingueira aqui em Alagoas já foi dizimada. Isso é uma questão extremamente grave que vem afetar na região no que diz respeito ao clima, como também tem prejudicado, tem contribuído demais para um grande mal que está acontecendo na região sertaneja, que é a questão da desertificação. Então, esse projeto de lei de minha autoria, que foi aprovado, sancionado pelo governo do Estado, tenta com que mitigar, impedir com que esse desmatamento desordenado venha acontecer e que a gente venha fazer o reflorestamento. Porque nós estamos fortalecendo, contribuindo com o meio ambiente e com absoluta certeza, como eu coloquei, que o bioma Caatinga no mundo só existe aqui no Nordeste brasileiro, será um grande instrumento para a exploração do turismo ecológico. O senhor é autor de outro projeto que que institui no estado de Alagoas a política estadual de convivência com o semiárido, né? Muda-se o conceito de combater a seca e conviver com o semiárido. Nesse contexto, o senhor acredita que as gestões públicas têm encampado esse sentido de desenvolver projetos que levem à convivência? Porque não tem como se combater um clima. O clima é da natureza, não é? Exatamente. As regiões que menos chove no mundo são grandes produtoras de alimentos. Eu costumo citar esse exemplo. A cidade que menos chove no Brasil é Cabaceira, na Bahia, na Paraíba. Cabaceira, nós temos uma média de chuva de 300 milímetros ano. O oeste americano, a média de chuva no oeste americano é de 200 milímetros ano. Menos. Nem por isso o oeste americano é uma região rica e uma região produtora de alimentos. E tem os melhores vinhos, né? Claro. Você não pode, eu costumo dizer que a viabilidade, você tornar uma região do semiárido extremamente viável, não é uma questão técnica, é uma questão política. Nós temos tecnologia para convivência com o nosso semiárido. O maior exemplo desse está exatamente em Petrolina. Nós temos em Petrolina, que nessa viagem que eu fiz a Juazeiro, eu fiz uma visita, já conhecia, no meu entendimento, o maior centro de pesquisa em relação a regiões secas, que é o CEPATSA. O que é o CEPATSA? É o Centro de Pesquisa Tecnológico do Semiárido. É um centro da Embrapa, que evidentemente, você chegando lá, você tem todas as soluções, todas as tecnologias de tornar essa região do polígono das secas uma região extremamente viável. Quando o senhor condiciona justamente ao desenvolvimento dessa região, a uma decisão política, como fazer com que a política se volte em benefício da região? Isso tem a ver com a mobilização da sociedade, ou tem a ver com a vontade do gestor fazer de fato e desenvolver a sua região? Eu acredito que tudo parte da própria sociedade. A partir do momento que o povo brasileiro, a sociedade brasileira se organizar e reivindicar a classe política, com absoluta certeza, nós seremos, numa manhã, um país de primeiro mundo. Eu queria colocar para você, Gorete, e para todos os telespectadores da TV Assembleia,
que eu venho alertando para essa questão do São Francisco há exatamente 40 anos. E eu sou formado em agronomia com muita honra pela Universidade Federal de Alagoas, mais precisamente pelo Centro de Ciências Agrárias, e quem estudou comigo agronomia sabe perfeitamente da minha preocupação desde 1976, desde 1977. E para eu alertar que isso soava mais forte, eu usava o termo não às margens do São Francisco. Sempre procurei usar um termo mais forte, que era Barrancas do São Francisco. 40 anos depois, aquilo que eu disse há 40 anos atrás, está se consolidando e eu volto a repetir. O maior problema do Brasil hoje é exatamente a situação crítica de enfraquecimento que passa o Rio São Francisco. Uma situação terminal, né? E a transposição nada mais foi do que os interesses que estão acima dos interesses da população, sobretudo a população ribeirinha que depende do rio, né? Nós vamos chamar agora, deputado, nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Inácio Loyola, do PSB. E estamos falando sobre a ação parlamentar. Eu começaria, deputado, a falar sobre um outro projeto de sua autoria, sempre preocupado com essas questões climáticas e que foi aprovado pela Assembleia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistemas de captação de energia solar e reaproveitamento de águas de chuva na construção de novos prédios, centros comerciais e condomínios residenciais no âmbito do estado de Alagoas. Quer dizer, isso vale para qualquer região, não só aquelas mais longínquas do nosso estado, né, mas em todo o estado de Alagoas. É uma preocupação antiga, mas que até hoje não se viu do poder público a preocupação de criar projetos nesse sentido. E há muito desperdício em meio à necessidade pela água, não é verdade? É verdade, Gorete. Eu costumo dizer que a ciência desse século é exatamente a ecologia. Os desmandos ecológicos cometidos com o planeta Terra pode amanhã prejudicar essa geração e futuras gerações. Eu costumo dizer que a falta de água será nesse século grande problema e será responsável pelos grandes conflitos e pelas grandes guerras. A humanidade achava que a água era um bem infinito, até por conta que água era sinônimo de facilidade. Tudo que era fácil é água. Como foi a prova hoje? Rapaz, a prova foi água. Como vai ser o jogo CSA e Capelense? Água. O CSA ganha tranquilamente. Hoje nós estamos sentindo que a água exatamente é o grande problema, que é um bem finito. Baseado nisso, preocupado com isso, que esse nosso projeto de lei estabelece que a gente venha aproveitar em todos os prédios públicos e privados o aproveitamento da energia solar, que é a energia do futuro. Daqui a 20, 30 anos, nós vamos chegar a um ponto, Gorete dizer, mas rapaz, para se gerar 100 megawatts na construção de uma hidrelétrica, se destruía tanto a natureza, e nós vamos hoje, tendo essas potencialidades, tecnologia hoje, para a exploração da energia solar, energia eólica. Nós estamos chegando a um ponto que a energia solar, você será um ponto em sua casa, como todo mundo tem hoje uma repetidora parabólica. Então já é preocupado nisso que nós estamos, esse projeto de lei, orientando, pedindo para que se coloque em prática essa necessidade na construção desses prédios públicos e privados, como também o aproveitamento da água de chuva. A gente ter reservatórios suficientes ali para que aquela água excedente fique armazenada para o uso do aluno, de todo o serviço daquela escola, ou aquele prédio destinado a qualquer tipo de atividade.
Por falar em aluno, o senhor também é autor de um projeto que dispõe sobre a inclusão do tema Educação Financeira do currículo nas escolas estaduais de ensino médio no estado de Alagoas. Esse projeto foi aprovado, mas, infelizmente, vetado pelo governo. Como um parlamentar que constrói uma ideia, que um projeto consegue sua aprovação no plenário e se vê esse projeto vetado, isso é uma frustração tremenda, não é, deputado? É uma das grandes frustrações que eu carrego na minha vida, principalmente como deputado. Qual era o objetivo nosso? A gente precisa educar, conscientizar o aluno, principalmente, do ensino médio, a ele saber o que é uma poupança, o que é necessário para a reserva, ou seja, conscientizar. Esse jovem, esse adolescente, ele precisa exatamente ter a ideia do que é educação financeira. E isso seria não uma nova disciplina, estaria embutido na disciplina matemática. Então isso é de fundamental importância. Não geraria nenhum ônus para as escolas para adequar o seu currículo, não é verdade? Isso é um trabalho de conscientização. Já a partir daquela faixa etária, o aluno ia ter a conscientização, ia ter um conhecimento e, evidentemente, a responsabilidade de saber o que é necessário se gastar, o que é abusivo, o que não é. Então, eu costumo sempre dizer que é uma das grandes frustrações esse projeto que foi apreciado, aprovado por essa casa, com tanto entusiasmo meu e que sabia perfeitamente da importância e que exatamente ele foi vetado pelo governo do estado. Infelizmente, não é? Porque é um projeto que visa aos jovens agora se projetarem para um futuro tendo a consciência do uso do dinheiro, né? Exatamente. A educação financeira, que a gente não vê isso no currículo das escolas, pelo menos das escolas públicas, não é? Deputado, ainda sobre um projeto de lei que institui no âmbito do estado de Alagoas o Programa de Conservação e Uso da Água nas edificações públicas e privadas. Esse projeto chegou a ser aprovado ou está em tramitação? Não, isso já foi aprovado, já foi sancionado. É o que eu coloquei de grande importância para a gente. É uma educação ambiental. Eu acho que a educação financeira e a educação ambiental. A gente precisa se conscientizar disso, de saber usar adequadamente esse grande bem que é a água. O senhor teve um projeto, o senhor tem uma preocupação também no todo, no atendimento das necessidades, né, humanas. E nesse sentido, o senhor conseguiu a aprovação de um projeto que assegura aos portadores de deficiência visual o direito de receber os boletos de pagamento de suas contas de água, gás, energia elétrica e telefonia confeccionados em braille. Um grande problema que se verifica na aprovação de leis que trazem imensos benefícios para a população é a fiscalização sobre se a lei está sendo cumprida. E esta lei que foi aprovada, o que o senhor tem a dizer sobre a execução dela? Foi aprovada, foi sancionada, mas que ainda não foi colocada em prática. Infelizmente, hoje nós vivemos num país em que normalmente, o Poder Executivo, principalmente, ele às vezes não cumpre o que é aprovado no Parlamento. E o Parlamento, como sendo a caixa de ressonância da sociedade mais vulnerável, todas as pancadas, a classe política, ela reflete mais, vem mais para cima do Poder Legislativo. E, infelizmente, a gente muitas vezes recebe as críticas sem ter culpa. Nós fizemos o nosso papel, esta casa, o Poder Legislativo Estadual, fez o seu papel, aprovou, foi, como eu coloquei, sancionado pelo governo do Estado, mas infelizmente não foi colocado ainda em prática. No âmbito da cultura, o senhor tem um projeto de lei que considera o Baile da Chita patrimônio cultural e material do Estado, não é? O Baile da Chita é um baile que nasceu da cultura popular local, e Paulo Jacinto, não é isso? Exatamente.
E o que significa para as comunidades lá ter esse projeto aprovado? Olha, o baile da Chita é o mais tradicional baile que nós temos aqui no estado de Alagoas e talvez do Nordeste. E isso surgiu a ideia no momento em que a sociedade de Paulo Jacinto se organizou para lutar em defesa da emancipação política daquela comunidade que na época pertencia ao município de Quebrangulo. E eles promoviam festas, esse baile, para arrecadar dinheiro, que evidentemente decorava a cidade com aquele pano, aquele tecido chamado chita, extremamente popular. Aquilo foi se divulgando, a cidade conseguiu a sua emancipação política, inclusive quem participou de um desses bailes foi a figura saudosa de Luiz Gonzaga. E lá ele cantou para a sociedade de Paulo Jacinto, que hoje passou praticamente a ser o hino de Paulo Jacinto, desse baile, uma música intitulada Propriar. Ou seja, durante o baile do baile da Chita, obrigatoriamente, no início, no meio e no fim, é executada essa música Propriar. Como eu disse, é o hino desse baile. E eu tive uma satisfação muito grande de ter sido o autor desse projeto de lei, até por conta que é uma região que eu morei, a região do Vale do Paraíba. Eu cursei agronomia lá na cidade de Viçosa naquela época e tive uma ligação muito estreita com a sociedade do Vale do Paraíba. E por incrível que pareça, foi lá em Viçosa, eu como estudante de agronomia, que eu bebi as primeiras ideias de entrar na vida política. O que despertou, de fato, a vontade de ser um agente parlamentar? Olha, veja bem, eu comecei como minha atividade como vereador de minha cidade, Piranhas. Mas eu queria dizer aqui que eu, como estudante de agronomia, conheci uma figura extraordinária da política alagoana, mais precisamente de Viçosa. A figura lendária, saudosa de José Manuel da Silva, conhecido por Dinha. Dinha era um homem de 1,90 m, 1,95 m, um homem escuro, que só vestia branco e sempre se apresentava como eu sou o Nego Dinha. Foi prefeito de Viçosa. Período exatamente em que eu cursei agronomia lá. E eu convivi muito com o Dinha. E foi ali exatamente que eu bebi as ideias de entrar em política. Concluí meu curso, volto para a minha região, me lanço candidato a vereador em 1982, fui eleito e posteriormente por 3 vezes prefeito de Piranhas e hoje deputado pela 2ª vez. Mas eu queria contar casos interessantes. O Dinha, na época, era governador, era prefeito de Viçosa e o Fernando Collor era prefeito de Maceió. Casos pitorescos. Casos extremamente pitorescos. E Dinha costumava dizer que era o prefeito mais bonito do estado de Alagoas. Só perdia para Fernando Collor por conta do balançar do cabelo de Fernando Collor. Ele se dizia assim. Dizia assim. Deputado Inácio Loyola, durante todo esse tempo de dedicação à atividade política, que outros casos ou causas a gente poderia pensar para dar a dimensão do que é fazer política, como o senhor faz, de uma forma tão leve, até em tempos bicudos, como nós estamos vivendo hoje, né? Consegue descolar dessa tensão nacional que nós vivemos, né? E encontrar na política uma forma leve de se trabalhar em benefício da sociedade. Olha, é muito gostoso. Eu que tive uma passagem de 12 anos no poder executivo, todos achavam que eu não ia me adaptar ao poder legislativo. E digo a vocês, eu adoro ser deputado estadual. Eu adoro percorrer o estado de Alagoas, suas cidades, ouvir o povo e em cima exatamente dessas reivindicações a gente fazer o nosso papel aqui na condição de deputado. Eu costumo dizer, Gorete, que eu não acredito em um político que não conhece sociologicamente o seu povo. Eu costumo dizer que 2 coisas que eu acho perfeito. Primeiro é a lei de Lavoisier.
Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O outro é a teoria tridimensional de um grande jurista brasileiro, Miguel Reale. O direito é fato, valor e norma. Eu acho esses dois pontos, essas duas leis, esses dois pensamentos, essas duas visões, Lavoisier e Miguel Reale como perfeita. Ou seja, todas as duas precisam exatamente ser reconhecidas e ser valorizadas. E coexistirem, né? Bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E o Frente a Frente está de volta já, em 1 minuto. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Inácio Loyola, do PSB. Deputado que é presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia e que recentemente debateu o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2018, numa audiência pública. A experiência, deputado, de conduzir essa discussão, porque o orçamento é uma peça fictícia do ponto de vista, né? E a gente sabe que sempre, a cada ano, com os planos plurianuais, né, que se pretende incluir algumas ações, às vezes é incompatível com o orçamento, enfim. A sua perspectiva diante do que foi ouvido, visto e debatido nessa audiência? Primeiramente, eu quero dizer que um dos graves problemas que faz com que o Brasil seja o que ele é hoje é porque nunca tivemos um planejamento, um plano de Estado para esse país. E um país se desenvolve sem você ter um plano de Estado. Se você não tem um planejamento, jamais você terá sucesso daquilo que você pretende fazer. Então, esse problema é do Brasil, esse problema é do Nordeste, esse problema é do Brasil. Eu tive a oportunidade de, exatamente hoje, na condição de presidente da Comissão de Orçamento, ou seja, presidir essa audiência pública que foi promovida para se apreciar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 2018. Aqui nós contamos com a presença de representantes da Secretaria da Fazenda, com representantes da Secretaria de Planejamento, com representantes do Ministério Público, com representantes do Tribunal de Contas, com representantes da Defensoria Pública e com representantes do Poder Judiciário. É uma experiência muito boa que eu estou vivenciando. Com isso, faz com que eu tenha uma visão mais ampla das questões econômica do Estado, exatamente, e o que o governador Renan Filho pretende fazer em defesa do alagoano. Eu costumo dizer que nesses últimos anos eu vejo um jovem extremamente comprometido, um jovem completamente competente e determinado para fazer um governo em que os alagoanos voltem a se orgulhar desse pedaço de chão que é o estado de Alagoas. Diante de toda essa crise que o Brasil enfrenta, a gente sente que Alagoas tem um rumo, está nas rédeas. O governador é um homem que está inteirado, atenado a todos os problemas do município, do estado. A questão da saúde, a questão da educação, a questão ambiental, a questão da segurança, ou seja, ele tem a radiografia do estado de Alagoas e tem as soluções. Acreditamos plenamente que nessa atual safra de governadores que o Brasil tem, sem medo de errar, a maior revelação, o mais competente governador que nós temos é o governador de Alagoas, Renan Filho. Alagoas, no cenário dessa crise econômica que nasceu politicamente, né, tem sobrevivido de uma forma bem diferente da maioria dos estados brasileiros, né? E isso é algo que foi prenunciado, talvez, foi antevisto pela equipe econômica do governador Renan Filho ao tomar aquelas medidas preventivas no início da gestão, não é?
Ele teve muita coragem. Você tem que tomar medidas impopulares para que no amanhã você não venha pagar por isso. Essas medidas paliativas, que naquele primeiro momento você agrada a população, mas posteriormente nós vamos ter o resultado extremamente negativo em relação a tudo isso. Por conta disso é que Alagoas, nós temos um exemplo muito, é o estado de Sergipe. Moreto, quando nós falávamos no estado equilibrado, nós tínhamos como um exemplo o estado de Sergipe. Hoje é o inverso. O estado de Sergipe está um estado passando por um processo de degradação. E a referência que o sergipano, que o nordestino tem hoje não é mais Sergipe, sim o estado de Alagoas. Que bom que começa a reverter, que já não era sem tempo, não é, deputado? Porque passamos praticamente a vida inteira, anos a fio, tendo essa referência negativa de Alagoas estar entre dois estados que se desenvolviam e nós aqui amargando atraso de toda espécie, não é? Eu costumo dizer que eu me preocupo muito quando nós políticos somos contaminados 100% pelo vírus da política. A partir daquele momento, você só se preocupa com o poder. Você esquece de discutir as questões técnicas. Eu costumo dizer que eu carrego de um lado 50%, um lado político e o outro lado técnico. O senhor se refere à ocupação de cargos estratégicos nos governos? Em qualquer papel que você faça, do vereador ao presidente da República. E o governador Renan Filho é um homem que carrega seu lado político e seu lado técnico. É um homem antenado às questões econômicas, às questões culturais, às questões da segurança, com absoluta certeza, pela vivência, pela experiência e pelas conversas que eu tenho com ele, eu costumo dizer até que sorte de um povo que tem um governador com essas características que ele tem. Inteirado dessas questões, não é? Totalmente inteirado. Deputado, partamos para um plano mais abrangente, no plano nacional. Como o seu partido tem acompanhado essa crise política, sobretudo institucional, que vive o Brasil? A questão é toda que o sistema está extremamente falido, Moreto. É o sistema que está falido. Eu defendo no momento que nós estamos, primeiro nós precisamos de eleições casadas, ou seja, eleições gerais do governador ao presidente da República. Não se admite mais de 2 em 2 anos se ter eleição. Isso é uma máquina. A sociedade está consciente disso. Isso é uma máquina, você vive só se preparando para a eleição. Uma eleição casada do vereador ao presidente da República é uma eleição muito mais barata para o país e sem medo de errar. É uma eleição onde o custo sai bem menor para os partidos políticos. Ou seja, é necessário isso. E qual é a viabilidade que o senhor, por exemplo, visualiza de o Congresso, na forma como está, atingido por tantas denúncias, né? Tem a Operação Lava Jato, tem outras questões aí colocadas e de repente, qual é a unidade que pode ter o Congresso nessas condições para aprovar uma proposta como essa? O que a gente precisa exatamente é saber que mostrar o que é melhor para esse Brasil. Nós vivenciamos um momento extremamente difícil na história desses 517 anos de Brasil, mas que nós temos saída. A verdade é que existe hoje no meio político um canibalismo muito grande. As pessoas tentando se aproveitar, as pessoas querendo tirar proveito disso aquilo. O que a gente precisa é apresentar propostas para o município, para o estado, para a região e para o país. Assim como eu estou com esse projeto mostrando a viabilidade, as potencialidades dos lagos do São Francisco,
que abrange o sertão de Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco. O que nós precisamos é exatamente isso. Unidade, né? Unidade. A gente precisa pensar em Alagoas, a gente precisa pensar no Nordeste, a gente precisa pensar no Brasil. Enquanto a gente ficar discutindo picuinhas, nós não vamos chegar nunca ao denominador comum. E o apelo que eu faço é que o eleitor se conscientize disso. Só existe o vereador, só existe o prefeito, só existe o deputado estadual, federal, o governador, só existe o senador, o presidente da República, que o povo colocou ali. E sei exatamente que o povo sabe quem é o melhor e precisa exatamente, em cima daquilo que ele acha que é o melhor, ele, no dia da eleição, escolher o seu melhor representante. No contexto dos 200 anos de Alagoas, teremos várias festividades e questionamentos também sobre avanços e desafios. E nesse contexto também nós temos agora, amanhã mesmo, uma sessão solene na Assembleia que vai tratar dos 25 anos da instalação do Tribunal Regional do Trabalho aqui em Alagoas. O senhor vai conduzir esta sessão solene e aí eu pergunto, a importância, no momento em que a gente está observando e acompanhando, não é, a reforma trabalhista, que perdeu agora uma batalha, não é, lá no Senado, na comissão, mas como o senhor vê nesse contexto a existência da Justiça do Trabalho quando se faz reformas que podem tirar poderes da Justiça Trabalhista? Olha, o nosso entendimento é exatamente, jamais nós poderíamos, num país extremamente capitalista, nós não poderemos nunca deixar de ter uma Justiça do Trabalho forte. Esses poderes que se tira da Justiça do Trabalho é muito preocupante. Até por conta do amanhã ela pode deixar de existir. Então amanhã nós estaremos aqui, uma sessão solene. Eu sou autor dessa proposição, onde nós iremos homenagear, a Assembleia irá homenagear a Justiça do Trabalho de Alagoas pelos seus 25 anos aqui em Alagoas. Será um momento muito importante para esta casa, será um momento muito importante para a Justiça do Trabalho e exatamente é uma maneira da própria Justiça do Trabalho mostrar as suas preocupações com essas reformas no que diz respeito à questão trabalhista. Deputado Inácio Loyola, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Algumas considerações? Agora, eu te agradecer essa oportunidade. E, evidentemente, com isso, dizer que política é isso, é o debate, é você ouvir, são as discussões. A gente não acredita exatamente numa política que vinha de cima para baixo. Eu acredito muito daquele momento em que surge de baixo para cima. Por conta disso, volto a repetir, não acredite em um político que não conhece sociologicamente seu povo. Deputado Inácio Loyola, eu agradeço mais uma vez a sua participação e, claro, até uma outra e próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.